Ok, vamos lá então. Vamos a mais um encontro, a mais um momento juntos. O assunto é como escapar do sofrimento. É muito comum as pessoas perguntarem como encontrar felicidade ou como ser feliz no casamento, como ser feliz sozinho. São expressões, elas estão perguntando. Notem o que vamos colocar aqui para vocês. Em geral, nós não estamos de verdade em busca da felicidade. Nós estamos em busca de ajustamento a uma condição de vida razoável, ajustados, adequados àquela situação. Se há nessa situação prazer, satisfação, preenchimento, nós chamamos isso de felicidade. Se não há satisfação, preenchimento, prazer, nós nos sentimos infelizes e queremos agora a felicidade, que é só o oposto. Para nós, então, felicidade tem o oposto. O oposto da felicidade é a infelicidade. E se a vida não tem preenchimento, prazer, satisfação, nós não somos felizes. Na relação com as pessoas, o que nós esperamos delas é aquilo que elas possam nos dar para nos preencher, fazendo com que nós sejamos pessoas felizes, com base no que elas têm para nos dar. Ou seja, essa posição é uma posição profundamente egóica. Isso é parte desse egotismo em nós, desse egocentrismo em nós. Como isso, de fato, não se resolve, porque isso se perpetua. Depois do primeiro ano de casado, continua. 10 anos depois, continua. Só toma um novo formato, que agora já tem os filhos. 20 anos depois, agora já tem os netos. Aquelas crianças cresceram e tudo continua. Numa relação, por exemplo, onde estamos numa relação íntima, nesse assim chamado casamento. O sentido do ego, dessa ego-identidade, está sempre em sofrimento. E para nos livrarmos disso, já que a felicidade não foi encontrada, e a gente ainda está procurando como encontrar no casamento, ou já o estresse é tão grande, a perturbação é tão grande, que mesmo depois de 20 anos de casado, ou 30, a gente pensa em ficar sozinho, e aí se pergunta, como ser feliz sozinho? E a gente não percebe que basicamente o problema não está no mundo do lado de fora, não está no outro. Não é o que o outro não nos dá. Nesse formato de preenchimento de prazer. Não é o que o outro não nos dá. Ou não é o que o outro nos dá em formato de maus tratos, de distrato, de descaso, de rejeição, que faz de nós pessoas infelizes. E sim, esse ego presente, essa ego-identidade. Agora a gente pode dar mais um passo. O problema conosco é que a gente nós não encontramos a felicidade. Mas aprendemos ao longo desses anos, isso a gente já vem fazendo desde criança, nós aprendemos como encontrar refúgios, cavernas, lugares secretos para entrarmos, e eu tenho chamado isso de momentos de fuga. Nós estamos tentando escapar da dor. Não é da dor da relação, é da dor de ser alguém nessa relação. Não é da dor da solidão por estar sozinho, idealizando a felicidade ainda com um outro. É da dor de estar no isolacionismo egóico, no qual esse sentido do eu está sempre projetando uma idealização de felicidade que nunca acontece. O que fazemos? Vamos fugir.
Não estamos dispostos a lidar com aquilo que somos agora, aqui. Então, quando aparece uma tristeza, a gente tem que comer um chocolate. Não literalmente assim. Quando aparece uma tristeza, a gente tem que assistir um filme. Não que seja literalmente assim, e talvez seja. Quando eu me sinto só, eu vou procurar companhia, um preenchimento temporário numa relação. Seja numa relação a nível de afagos, de elogios, ou numa relação a nível de preenchimento, recebendo algo do outro, como sexo, por exemplo. Então, existe sempre esse modelo de fugir da experiência da dor, que está presente nesse ego, nesse sentido de ser alguém. Essa dor está presente e nós não nos deparamos com isso, não ficamos com isso, não nos aproximamos disso. É importante você descobrir a beleza de se aproximar dessa dor. Essa dor está presente. Aí surge uma ideia de alguém nessa dor. Então acontece, nessa divisão, a sustentação da dor. Porque aí o pensamento cria alternativas. Lembra do chocolate? Lembra da companhia de alguém? Você lembra de... Então o pensamento se divide. Ele agora se divide naquele que está presente nessa experiência e encontra um caminho para fugir. Nossa vida tem sido assim ao longo de muito tempo. Nós temos fugido, estamos fugindo da dor para o chocolate, para o relacionamento, ou para fugir do relacionamento, porque não estamos olhando para aquilo que somos. Você é a dor quando sente a dor. Não é a ausência do outro que está sendo a causa da dor. Não é a falta do chocolate que está sendo a causa da dor. A causa da dor é a dor. A dor é a dor. A dor está presente, você tem que se deparar com isso. Parar de fugir. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge para a prática da meditação terapêutica, ele foge para ouvir música, ele foge, ele não fica com isso, ele não olha para isso. E a forma de olhar para isso é não se separar desse instante, desse momento presente. Você não se separa, você não cria ideologicamente uma identidade presente quando uma dor surge. Como surge essa dor? Essa dor surge como um impulso vindo de dentro, que está oculto, camuflado, até porque ela não tem a liberdade de aparecer. Porque você está o tempo todo fugindo, sem perceber que está fugindo. Você não se auto-observa. A beleza do autoconhecimento é que ele diz, fique com o que se mostra agora e aqui. Nisso. E aí você está, nesse momento, se tornando cônscio de todo esse movimento de impulso que está surgindo de dentro. Mas agora você não faz mais esse movimento de fugir. Porque você não cria essa identidade que pode escapar disso, que precisa escapar disso. Como o ser humano vem fazendo isso desde a infância, ele nunca entra em contato com essa dor e, portanto, nunca vai além dela. Porque ele não se conhece. Ele não sabe o que se passa dentro dele. Então, aquilo que está dentro dele, todo esse modelo de inconsciência não se mostra. Todo esse modelo de dor interna que ele traz não se revela. É só quando isso se revela que isso pode desaparecer. Se isso se revela e você estar cônscio de si mesmo, agora, aqui, sem fugir, isso desaparece. A liberdade de ser
passa pelo autoconhecimento. E esse autoconhecimento é olhar para aquilo que surge, sem buscar preencher isso com alguma coisa. Então, uma coisa importante aqui é o que é que está presente agora aqui. Aqui está o segredo. É um pensamento? Ele é observado. É um sentimento? Ele é observado. É uma emoção? É uma sensação? A direta observação, sem se separar como alguém para fazer algo com relação a isso, é a chave. Estamos juntos aqui? Olhar para aquilo que surge. Apenas olhar, entrar em contato direto com isso. Se é um sentimento, não dê nome para isso, porque quando você dá nome, você já se separou. Não classifique isso. Não explique para si mesmo isso. Nem tente entender isso. São mecanismos de fuga. Sim, mecanismos de fuga. Analisar isso é típico isso do ser humano, não é só do psicólogo, daquele que estudou um pouco. Quando você se separa, você se torna um analista daquilo que está analisando. Só que essa separação é o jogo do ego, é ainda a mente se separando. Isso ainda é o pensamento se separando do pensador, ainda é o analista como um fragmento do próprio pensamento, da própria coisa que ele está analisando. Então, não façam autoanálise. Isso não funciona. Não racionalizem, não criem ideias sobre o que está aparecendo. Apenas se torne cônscio do pensamento, do sentimento, da emoção. Fique ciente do julgamento, mas não julgue. Isso não é nada fácil, porque o vício é fazer exatamente o contrário do que eu estou dizendo. Quando surge o julgamento, surgiu aquele que julga. Quando surge uma imagem, surgiu aquele para observar a imagem. Quando surge um pensamento, surge logo o pensador para fazer algo, para dizer: não gostei de você, tenho que me livrar de você, porque estou pensando isso. Quando nós fazemos isso, nós criamos uma ilusória divisão interna, que eu tenho chamado aqui de ilusão da dualidade. Quando você faz isso, você entra no tempo psicológico, no sentido de uma ego-identidade. Você já está fugindo. Aí daí para pegar o pedaço do chocolate, daí para buscar o celular e mandar o recado para alguém, ou para fazer alguma coisa para escapar da dor, é um pulo. O movimento de fuga já ocorreu. O movimento de escape da dor já aconteceu. Mas se você fica com isso, o que acontece? Experimente. Faça uma vez só com o ciúme. Pare de sustentar a imagem que, na ideia dela, ela é aquilo é a causa do ciúme. Na ideia desse eu, aquilo é a causa. Fique apenas com o sentimento de que foi iludido, de que foi traído. Não com esses pensamentos, eu digo com a dor, só a dor. Fique só com a dor e observe. Sem o observador. Observe sem o sensor. O que acontece com essa dor? Faça isso uma vez só. Faça isso com o ciúme e você verá que é o mesmo para a inveja. Quando a dor da inveja bate, é só a dor. Se o pensamento para de ser alimentado por essa divisão, o que acontece com a dor da inveja? Eu vou lhe garantir uma coisa, isso desaparece. Desaparece porque desaparece o experimentador para sustentar isso. Se a dor está presente e aquele que foge não está,
A dor é a própria energia da consciência, alcançando uma dimensão nova no corpo, que é a atenção plena, a atenção pura. Essa atenção, é necessário essa atenção plena, essa atenção completa, é ter atenção sobre o momento presente. Não é sobre o que acontece fora, não, gente, é o que acontece agora aqui. Aqui inclui o que está fora e o que está dentro. Esse contato direto quebra a ilusão de uma identidade. Por isso eu disse para o menino esses dias, deixe o pensamento em paz. Se o pensamento surge, é um pensamento. Não tem um pensador ali. Mas se há um incomodado, se há alguém incomodado com um pensamento, já aconteceu a separação. Vocês compreendem? Vocês compreendem o que eu estou dizendo? E quando essa separação acontece, você já está no movimento de fugir da experiência. Porque o problema não é o pensamento, o problema é a ilusão de uma identidade que pode fazer algo. O problema não é a dor do ciúme. O problema é alguém enciumado. O problema não é a tristeza. O problema é alguém triste. O ponto é que o nosso condicionamento, desde a infância, é para não aceitar isso. Vem o fato de que tem muita gente para te salvar dessa dor. E você não percebe que essa dor do ciúme, é apenas um convite de Deus para você ir além do ego. Vocês compreendem isso? Para ir além do sofredor. Para ir além do sentido de separação. Você não tem um ser realizado para dizer para você. Então Deus aparece num novo formato. A dor é parte de todo esse movimento da consciência. Aí, que é um convite para que você se auto-reconheça, além do ego. Quando um dia perguntaram a Ramana Maharshi, por que o ser humano sofre? Ramana respondeu, porque é assim. Perguntaram de novo, mas por que é assim? Aí Ramana disse, porque Deus quer. E aí a pessoa não entendeu e disse, como Deus pode gostar disso? Aí Ramana respondeu, é o melhor mestre. O melhor guru é o sofrimento. Foi essa a resposta que o sábio de Arunachala deu. Porque o sofrimento é o mestre, porque o sofrimento diz, é a hora de parar de sofrer. O que as pessoas não têm percebido é isso. Que você é consciência, e consciência é Deus, é amor, é paz, é felicidade. Mas se você não assume, você precisa aprender sobre isso. E o sofrimento é um excelente guru. Vai lhe mostrar que há algo em você em conflito, em contradição, pesado. Esse algo é essa divisão, é essa dualidade psicológica. Então, a nossa proposta aqui é a não dualidade. Sim, a não dualidade. Seu natural estado de ser é não dual. Isso é direto lá dos Vedas, da última parte dos Vedas, você encontra a Advaita Vedanta falando sobre isso. Então, o Vedas aponta para a felicidade, que é para o seu próprio ser. É curioso dizer isso, porque o estoicismo também aponta para a felicidade. Mas a felicidade de não reagir às circunstâncias com base em pensamentos conflituosos, tentando brigar com as evidências, com os fatos. É como você reage às situações, às circunstâncias, segundo o estoicismo, que irá determinar a sua felicidade ou infelicidade. Percebam isso. Ainda estamos lidando ainda com os fenômenos externos, se dependemos disso. E aqui, quando eu
uso a expressão felicidade no sentido da Vedanta, é felicidade como o seu próprio ser. Isso independe das situações serem ou não favoráveis. Portanto, não se trata dos pensamentos, de como os pensamentos lidam com as situações, mas se trata de ser um com a vida como ela é. Isso é felicidade. Então não é segundo o estoicismo, é segundo a Vedanta. Não é segundo a psicologia positiva, na afirmação do estado de flow, que eles dizem que também é um estado de felicidade. Um estado que aparece e desaparece dependendo do seu estado psíquico e físico, se mostrando numa condição propícia. Isso não pode ser felicidade real. Felicidade não depende do corpo, nem da mente, e, portanto, não depende do estado do corpo, nem do estado da mente. Felicidade real é a natureza da consciência. Isso está além do condicionamento psicológico, além desse condicionamento mental, além desse mim, desse eu, desse egocentrismo, que sempre está lhe dando alternativa para fugir disso. Nosso trabalho juntos aqui é lhe mostrar que você é consciência. Segundo Ramana Maharshi, ser, consciência e felicidade. Então, o assunto da felicidade não é assunto para a psicologia, nem para a filosofia, e nem para aquilo que é chamado de espiritualidade aí fora, que é espiritualismo. Felicidade é assunto para esse despertar de sua natureza divina, de sua natureza essencial, que é a natureza de Deus, em você, agora, aqui, sem mais fugir, sem mais tentar encontrar em alguma coisa algo. Ok? Esse é o assunto para vocês e está aí. Não há ilusão em seu ser. Então nos deparamos em Satsang com a possibilidade extraordinária dessa visão, da visão sobre quem somos de verdade, sobre quem verdadeiramente nós somos.